Em matemática, uma combinação linear é uma expressão construída a partir de um conjunto de termos, multiplicando cada termo por uma constante. Por exemplo, uma combinação linear de x e y seria qualquer expressão de forma ax mais by, onde a e b são constantes. O conceito de combinação linear é central para a álgebra linear e campos relacionados à matemática. Há alguma ambiguidade no uso do termo combinação linear, quanto a se refere à expressão ou seu valor. Na maioria dos casos, o valor é enfatizado, como a afirmação o conjunto de todas as combinações lineares de V1 a Vn sempre formam um subespaço. Contudo, também se pode dizer que as duas combinações lineares diferentes podem ter o mesmo valor, caso em que a expressão tenha sido denotada. A diferença sutil entre esses usos é a essência de noção de dependência linear. Uma família F de vetores é linearmente independente, precisamente se qualquer combinação linear dos vetores em F é unicamente assim, como expressão. Em qualquer caso, mesmo quando vistos em expressões, tudo o que importa sobre uma combinação linear é o coeficiente de cada VI. Modificações trivais, como permutação de termos ou adição de termos com coeficiente zero, não dão combinações lineares diferentes. Oi, bom dia, meu nome é Evandro e eu irei explicar uma questão sobre combinação linear. Então, como foi falado sobre combinação linear, nós utilizaremos esta fórmula que está aparecendo na tela para acharmos a combinação linear do vetor principal. Pegamos dois vetores do espaço vetorial para vermos se eles são combinação. Substituímos na fórmula, junto com as suas constantes, como está aparecendo na tela, e a partir disso faremos um sistema, sendo a primeira linha do sistema a primeira parte de cada vetor e a segunda linha do sistema a segunda parte de cada vetor, sendo igualada, claro, ao vetor principal. A partir disso, poderemos fazer substituição ou escalonamento, como vai ser o caso. Nessa, nós utilizamos a linha 2 mais 4 vezes a linha 1 para tirarmos a última constante da segunda linha, assim descobrindo a primeira constante da segunda linha, que nesse caso é 2. Pegaremos essa constante 1 igual a 2 e substituiremos na primeira linha para acharmos a segunda constante, que nesse caso é igual a 0. Agora pegaremos essas duas constantes e voltaremos lá na primeira fórmula e substituiremos elas para ver se realmente são constantes os vetores. Nesse caso, fazendo os cálculos, nós veremos que o segundo vetor não é uma combinação linear porque ele foi anulado. Agora, fazendo o cálculo do primeiro vetor, nós vemos que o vetor principal é o dobro do primeiro vetor, assim sendo uma combinação linear entre eles. Bom dia, pessoal. Me chamo Luiz, estudo na instituição UNIT, Centro Universitário Tiradentes. Sou do segundo período de Engenharia Civil. Então, pessoal, falarei um pouco sobre o subespaço gerado. O conjunto gerador, ele pode gerar outros conjuntos, e através de combinações lineares, ele pode dar o subespaço gerado. Ou seja, esses vetores não possuem uma dependência de outros. Então, a combinação linear, ela ocorre entre vetores e ele é o ato de gerar outro vetor a partir do mesmo, a partir do conjunto gerador. Alguns autores eles trabalham o subespaço gerado de formas diferentes que ficará a mesma coisa. Por exemplo, ele pode trabalhar na forma y é igual a C1V1 mais C2V2 até CPVP. O outro, ele pode trabalhar, por exemplo, y é igual a span, que é colocado V1, V2 entre chaves. E o outro é entre colchetes. Então agora vamos fazer um pouco das questões para praticar o que já foi dito anteriormente. Oi, meu nome é Alcana, eu curso Engenharia Mecatrônica, estou no segundo período, na Unite Alagoas,
e vou fazer um exercício sobre subespaços gerados. Então, nesse exercício aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer e que a gente deve fazer sempre nesses exercícios de subespaço é a fórmula geral do subespaço gerado. Logo em seguida, a gente já pode começar a substituir os vetores que a gente já possui, que nesse caso são o subespaço gerado, né, que no caso é y, e os outros vetores que formam, no caso fazem parte do conjunto gerador, que são V1, V2 e V3. Após utilizar a combinação linear para igualar o subespaço gerado, nós vamos utilizar essa mesma igualdade agora para igualar cada coordenada com o seu par, no caso, do outro lado da igualdade. Nesse caso, a primeira coordenada seria x. E como nesse nosso exemplo, a primeira coordenada do vetor do nosso subespaço gerado é 8, a gente vai igualar com as primeiras coordenadas dos outros vetores, como se fosse uma soma de vetores, sendo que agora em formato de sistema linear. E para finalizar essa primeira parte do nosso sistema linear, a gente vai igualar a nossa última coordenada do primeiro lado da igualdade com as outras coordenadas do segundo lado da igualdade. Após isso, nós temos que achar uma solução para esse nosso sistema. E você pode usar o método que você preferir. Nesse caso, eu utilizei o método do escalonamento. E basicamente, a gente vai utilizar as próprias linhas do sistema para tentar anular alguma das incógnitas e depois achar, se possível, uma solução para o nosso sistema. Após achar a primeira incógnita e uma expressão dentro do nosso sistema, nós vamos utilizá-los dentro de uma das linhas do nosso sistema para descobrir o restante das nossas incógnitas. E como nós vamos fazer isso? Substituindo os valores que a gente já encontrou. Após achar valores para as nossas incógnitas, que nesse caso eram os pesos, nós podemos concluir que y é um subespaço gerado desses vetores.